Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a uma série desafiadora. Nós vamos falar sobre Chico Xavier, Allan Kardec, Espiritismo, contato com os que já se foram. Eu nunca vi nenhum líder espiritual, nenhum pastor, embora eu não goste de usar títulos, me chamo apenas Daniel, abarcando esse tema. Talvez por acharem espinhoso demais, talvez por, sei lá, simplesmente ter uma conclusão simplista, né? Simplesmente chegar na conclusão, ok, é demônio. E pronto, condena-se tudo. Nós temos muitas vezes uma postura triunfalista, né? Achando que o cristão, ele é detentor de uma verdade absoluta, suprema, e ele tem a capacidade de julgar, sentenciar e condenar qualquer pessoa que não professe a sua mesma fé, ou que pense diferente, ou que tenha experiências diferentes. Então eu quero abarcar esse tema com muito respeito, com muita seriedade, trazendo para vocês a extensão e profundidade que a pauta merece. E para isso, né, eu não posso simplesmente chegar numa conclusão simplista. Eu tenho uma conclusão, eu tenho um ponto de vista a respeito, formado já com âncora bíblica e com base em experiências pessoais. Mas para que vocês possam compreender esse fato, eu preciso expandir esse leque. Eu preciso contar para vocês a história. Primeiro dando as bases bíblicas, né? Depois contando também a história de Allan Kardec, a história do Espiritismo, a história de Chico Xavier, para chegarmos a uma conclusão. A história desse contato com os mortos ao longo da história, né? Então tem muita coisa para nós analisarmos juntos. Provavelmente vai ser uma série de 4 vídeos. Não chegue a nenhuma conclusão precipitada, tá? Espere os 4 vídeos primeiro, assista tudo, depois você chega a uma conclusão. Eu compartilhei no meu Instagram, né, e pedi que os meus seguidores contassem para mim se já tiveram alguma experiência com aqueles que já se foram, especialmente através de sonhos. E é surpreendente que a grande maioria das pessoas já sonhou com entes queridos, né, sonhou com entes que já se foram, e esses sonhos foram muito reais, foram muito realistas, de forma que eles puderam sentir o cheiro, puderam sentir o abraço, o acolhimento, né? Então, o que será que foi isso, né? E o padrão é o mesmo para todos, né? Então, antes de entrarmos no tema, é importante salientar que, a minha opinião, a primeira coisa que eu vou colocar a respeito de Chico Xavier como pessoa, o homem Chico Xavier, foi uma pessoa íntegra, uma pessoa ilibada, que não se rendeu a dinheiro, a cobiça. Ele nasceu pobre, morreu pobre, e todo o dinheiro, né, dos seus livros, né, foram destinados a instituições de caridade. Então foi uma pessoa muito boa, né, foi um homem muito bom. Então seria um absurdo a gente chegar aqui e já começar dizendo que é do diabo e tudo mais, né, porque tem muitos pastores que não fizeram nem um terço do que Chico Xavier fez. Então nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da história, tá bom? Repito, não chegue a conclusões precipitadas, seja pronto para ouvir e tardio no falar, tá ok? Vamos lá então. Seria, né, vou colocar algumas questões aqui que ao longo dessa série serão respondidas. Seria então aquilo que nós chamamos de revelação, a clarividência mediúnica? Pense a respeito. Não seriam apenas nomenclaturas diferentes? Né? Pois é, vamos pensar aqui. Bom, nós vamos então, antes de entrar no mérito, né, de se é demônio ou se não é demônio, vamos conhecer a história e as bases bíblicas para isso, né? Era um costume consultar os mortos, remonta à antiguidade isso, remonta à época dos etruscos, né? E eu vou falar sobre os etruscos nessa série também, né? Os italianos inclusive herdaram o costume dos etruscos de falar com os mortos, de rezar para os mortos, pedindo proteção, né? Como se os espíritos que se foram fossem uma espécie de guardiões deles. Então, isso é uma prática muito antiga, né? Que remonta já à antiguidade, né? Então, esse hábito de consultar os mortos, consultar aqueles que partiram, é muito antigo. Ele vai estar também emoldurado pelas escrituras sagradas. O rei Saul fez isso. Ele
ele fez uma consulta, né? Saul, ele estava desesperado, lembra bem disso, ele estava desesperado porque Deus não falava mais com ele, né? Então, 1 Samuel 28:6 diz assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos. Era costume, então, Deus falar com seus filhos, com seus servos, por sonhos. Deus pode falar com você através de sonhos. Você só precisa ter a mente aberta para poder interpretá-los, né? E discernimento espiritual e, é claro, comunhão com Deus. Né? Nem por Urim, presta atenção, nem por Urim, nem pelos profetas. Então, nenhum profeta falou com ele, que era o intermediário de Deus, né? Que dava orientação aos reis, nem pelo Urim. Silêncio total. O que era essa história do Urim? Na verdade, seriam duas coisas, o Urim e o Tumim, né? São palavras em hebraico que traduzem, são palavras no plural, quer dizer luzes e perfeições, luzes e perfeições. Então o sumo sacerdote carregava essas pedras do Urim e do Tumim, e ele entrava numa espécie de transe e trazia uma resposta de Deus, né? Então esse sistema antigo, né, de que Deus estabeleceu para os sacerdotes era um sistema de adivinhação, né, ou de divinação, né, como alguns teólogos costumam chamar, né? Era uma adivinhação, né? Então assim, Deus não falava diretamente, ele jogava as pedras, né? Jogava as cartas, tá bom? Fazendo aqui um paralelo, né? Então, segundo Flávio Josefo, historiador judeu, haviam pedras de quartzo, né? Que mudavam a sua cor, elas brilhavam. Então, quando era o sacerdote entrava em transe, lembrando que isso tudo são especulações, a gente não sabe ao certo o que era isso. Gente, é um cisco no meu olho bem agora. Então, quando elas brilhavam, queria dizer sim. Quando não brilhavam, era não. Algumas conjecturas históricas chegam até a colocar que talvez houvesse três pedras. Uma pedra que era neutra, que queria dizer não, uma que era sim, outra que era não, e a outra era sem resposta, não tinha resposta, né? Então, o mais provável é que eles acreditam que era pedra semelhante a dados, com suas faces esculpidas e cada uma dando ali uma direção, uma orientação, né? Uma dessas pedras provavelmente seria o diamante, né? Então, historicamente, seria o diamante. A outra ainda é imprecisa, não se tem certeza que pedra poderia ser essa, né? Mas o fato é que levava o sacerdote a uma espécie de transe, né, que o capacitava a dar respostas psíquicas e espirituais que transcendiam os poderes da razão, né? Então havia, portanto, uma distinção aqui da divinação ou adivinhação. A adivinhação que Deus estabeleceu era permitida. Os sistemas de adivinhação que não eram dentro do modelo divino eram condenados. Isso seria porque as pessoas não teriam discernimento na época para separar o que era de Deus e o que não era de Deus, já que o diabo ele pode imitar a Deus, ele é o pai da mentira, ele é especialista no engano, ele poderia criar uma coisa parecida com a verdade, só que não ser a verdade. E como o povo então não tinha esse discernimento para separar o que era divino e o que não era, o que era profano, então Deus simplesmente proibiu qualquer outra prática de divinação ou adivinhação e apenas permitiu aquela que era utilizada pelos sacerdotes, ou seja, no modelo de adivinhação divino que Deus permitiu. Seria isso então? Segundo o teólogo Champlin, tem aqui a coleção dele, ó, no Velho Testamento, o Novo Testamento interpretado, a Bíblia de filosofia dele, de história e filosofia, é um cara mega inteligente. Segundo Champlin, ele acredita o seguinte, que esse método de adivinhação, segundo o teólogo Champlin, tá bom? Embora ele seja usado por Deus, ele não desqualifica você utilizar esses métodos de adivinhação, uma vez que Deus permita isso, se Deus estiver inserido nesse contexto, né? Porque nós vemos esse modelo de adivinhação, por exemplo, sendo usado pelos discípulos de Jesus para escolher Matias. Eles tiraram sortes ali, escolheram Matias, né? Então significa que depois de 3 anos e meio andando com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo as pregações, sendo testemunha dos milagres, eles não ouviram nada que condenasse essa prática de adivinhação, de lançar as pedras, de lançar os dados ali para saber qual era a vontade divina. Porque se houvesse, né,
certamente eles não não tirariam sortes para escolher Matias. É claro que não foi Matias o escolhido, a gente não ouve mais falar em Matias. O escolhido vai ser Paulo, né, para substituir a Judas ali, né, para ser o apóstolo legítimo ali chamado por Jesus. Mas é interessante que os discípulos usaram essa técnica e não havia uma condenação. Mesmo quando Saul vai consultar a feiticeira no Velho Testamento, nós não vemos nada nas linhas do Novo Testamento que condene aquela prática ou que incentive aquela prática. Existe apenas um silêncio testamentário, não é? Olha só um trecho aqui, né, da palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, onde eles estão tentando escolher quem é Matias, né? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Mostra, através das sortes, né? Para que tome parte desse ministério apostolado, que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Atos capítulo 1, de 21 a 26, tá? Ao contexto completo, eu li um trecho aqui. Então, o escolhido vai ser Paulo, né? Essa prática é chamada de cleromancia. Cleromancia é essa prática de adivinhar por meio de dados lançados ao acaso. Então, Deus ordenou que fossem usados, né? Foi uma ordenança de Deus, quer dizer, era um modelo de adivinhação divino que os apóstolos fizeram também. Coisa interessante para a gente avaliar, né? Olha só o que está escrito aqui também. Também porás no peitoral do juízo, urim e tumim, as pedras que o sacerdote utilizava, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor continuamente, né? Êxodo 28:30, Levítico 8:8. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo um peitoral ou urim ou tumim. Deus estabeleceu. Era um sistema de adivinhação dado por Deus, né? Então, mais uma vez a questão. Forças diabólicas poderiam imitar esse modelo e por isso Deus condenou? Mas se for algo permitido por Deus, tudo bem. Saul, então, desesperado, vai procurar e vai consultar uma feiticeira. Então disse Saul a seus criados: busquem uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Lembrando que Deus havia condenado os adivinhos, os feiticeiros, e Saul foi um daqueles que perseguiu os feiticeiros e mandou matar todos eles, né? Para que vá ela e consulte por ela. E seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar, de adivinhar. Pois é, o espírito de adivinhar seria uma espécie de espírito mediúnico, né? Seria uma outra forma, uma outra faceta da adivinhação, consultando aqueles que já se foram. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens de noite e chegaram à mulher. Disse-lhe: peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, que faça subir a quem eu disser. Preste atenção nessas palavras, faça subir a quem eu disser. Então a mulher lhe disse: eis que aqui tu sabes que Saul fez como tem destruído a terra dos adivinhos e encantadores. Saul devastou, né? E aí ela estava com medo daquilo. Então Saul acalma ela, então ela pergunta para Saul, né? A mulher então lhe disse: quem farei subir? Quem é que você quer invocar? Qual espírito que você quer conversar? Né? E disse: faz subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ou seja, ela teve um momento de clarividência ali, porque ela percebeu que Saul estava ali diante dela disfarçado, quer dizer, o rei está diante dela disfarçado, o rei que ameaçava ali os encantadores, né? Pois é. Então ele pega, acalma ela, tudo, e a mulher então invoca o espírito de Samuel. E a mulher disse a Saul: veja os deuses que sobem da terra. Presta atenção nas palavras: veja os deuses que sobem da terra. E disse-lhes: como é essa figura? E ela disse: vem subindo um homem, ancião, e está envolto de uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus tem se desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado? Isso tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca disse: o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado a seu próximo, a Davi.
como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não te exaltaste a favor contra a sua ira, Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. O Senhor entregará também Israel contigo, na mão dos filisteus. Presta atenção na profecia aqui que está sendo lançada contra Saul. Ele vai ser entregue na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Amanhã você e teus filhos vão estar mortos e vão estar comigo na dimensão espiritual que eu estiver, né? Então, Saul pegou, ficou muito assustado, tremeu muito, teve muito medo daquilo, né? Lembrando que essa passagem não é validada, nem questionada, nem negada mais adiante. Nós temos um mistério aí testamentário, né? Então, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, lembra desse momento? Ele vê Jesus andando sobre as águas no meio de uma tempestade, ele pensa que era um fantasma. Ele não fala, era um demônio. O fantasma era um espírito desencarnado, era um espírito humano ali. Era assim que é a tradução correta, né? Ele viu um espírito andando sobre as águas. Então eles acreditavam em espíritos, em almas desencarnadas que vagavam pelo mundo. Era costume acreditar nisso? Os judeus acreditavam em reencarnação e acreditavam também que você poderia entrar em contato com os mortos até um ano depois da partida deles. Depois disso seria um caso muito excepcional. Você vê a validação disso quando Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Tá aqui, chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus poderia ser a reencarnação, preste atenção, era assim que eles acreditavam, né? Podia ser reencarnação de João Batista, podia ser reencarnação de Elias, de Jeremias ou de algum dos profetas. Eles acreditavam na reencarnação, né? Então quando a gente vê também que Moisés e Elias apareceram no monte, juntamente com Jesus, né? Os discípulos veem Moisés e Elias, ou seja, eles acreditavam que o espírito desencarnado de Moisés e de Elias estava ali com Jesus. Eu já falei disso numa série Espadas de Fogo, na verdade eles estavam sonados, eles puderam ter confundido ali com anjos, mas, né, se a gente pegar o pé da letra, ok, Moisés e Elias eram espíritos, né? Eram espíritos, então eles acreditavam também em almas desencarnadas que poderiam aparecer. A profecia, dada por supostamente Samuel, se cumpre na vida de Saul. Porém, Saul não morreu na mão dos filisteus. Ele se matou. Ele não queria que ele fosse entregue aos filisteus, então ele mesmo se lançou sobre a espada. Seu pajem de armas foi incumbido de matá-lo, ele não quis, então Saul se suicidou, seu pajem de armas também se suicidou. Curioso que não tem uma linha na Bíblia dizendo que Saul está no inferno. Foi um momento de desespero dele ali, assim como Sansão, né? Ele matou mais filisteus quando ele se matou, quando ele se suicidou, do que toda a sua extensão de vida. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele estava numa situação muito delicada e Deus vê isso. Tanto é que Sansão está entre os heróis da fé. Não é apologia ao suicídio, evidentemente, né? Mas quero dizer que em casos extremos e profundo desespero, Deus entende. Eu ouvi uma mensagem do Papa, eu achei muito bacana o que ele falou. Acho que alguém escreveu para ele, dizendo que alguém da família tinha se suicidado, lançado de uma ponte. E ele ainda falou, entre a ponte e o mar existe a misericórdia de Deus. Então, claro, Deus acolhe, Deus é bom, Deus é justo, né? Mas também não é incentivo a você partir antes do seu tempo. Nós temos uma missão aqui. Eu tenho uma missão aqui, é desafiadora. É desafiador, sim, continuar, né? Sem a minha esposa, sem meu filho, né? Não é fácil, né? Mas eu sei que eu tenho uma missão, vocês são meus filhos espirituais, e eu vou continuar lutando por Deus, lutando pela vida de vocês, fazendo o melhor que eu posso. E quando chegar meu dia, eu vou. Eles não estão mortos, eles estão vivos, eles estão junto com Jesus, né? Vamos continuar então aqui. Então, primeira coisa, Saul não morreu na mão dos filisteus. Ele se suicidou. A profecia foi incompleta. O outro aspecto que fala que os filhos dele também morreriam. Na verdade, Saul tinha 6 filhos e 3 morreram. Não morreram todos os filhos. Então a profecia não foi completa, não é verdade? E uma das coisas que levaram Saul a ficar na mão dos adversários foi a desobediência dele. E ele foi condenado por consultar a feiticeira. Né? 1 Crônicas 10:13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então Saul, ele foi condenado por Deus por essa questão, né? Deus não aprovou aquilo ali. Quando fala que os deuses que sobem da terra
Paulo deixa claro, né, que esses deuses, na verdade, podem ser demônios, né? Presta atenção nisso. 1 Coríntios 10, 20. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, né? E não a Deus. Não quero que sejas participante com demônios. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não pode servir a Deus e ao diabo, né? Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, a arte do engano do diabo é muito astuta, né? Então, esses deuses que subiram eram demônios, né? Então, veja bem, tudo que subiu, veio de baixo para cima. As coisas de Deus vêm de cima para baixo, né? As coisas de Deus são do alto. As de baixo não são de Deus. Quando subiu o Espírito, subiram os deuses. Isso são entidades diabólicas que vieram de algum lugar, vieram do Hades, né? Não vieram do céu. Não é assim? 1 Pedro, capítulo 3, 19 a 20 diz assim: no qual também pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então se preparava a arca, da qual poucas, isso é 8, algumas se salvaram pela água. Então desceu ali. Efésios, né, desceu para pregar os espíritos em prisão. Efésios 4:10 diz assim: aquele que desceu, é também o mesmo que subiu a todos os céus, para cumprir todas as coisas. Todos os céus, os judeus acreditavam na existência de 7 céus. Paulo esteve no terceiro céu, no paraíso, então a localização geográfica no paraíso, terceiro céu, né? Romanos 10:7. Ou quem descerá ao abismo? Descer, abismo. Isso é, tornar a fazer dentre os mortos a Cristo. Então as coisas divinas são do alto. Jesus subiu aos céus. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas. E numa nuvem recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, anjos, né? Atos 1, de 8 a 10. A ascensão de Jesus. Isaías 6, de 1 a 2 também fala de coisas do céu, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, alto, né? E a cauda do seu manto enchia o templo, né? Isaías 32:15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então tudo que vem de cima, né, é de Deus. Agora subiu de baixo para cima, não é de Deus, tá bom? Então fica claro ali que era um espírito diabólico, não era o espírito do profeta Samuel, mesmo que Samuel, sendo um profeta, não iria se submeter a invocação de uma feiticeira que Deus tinha condenado, não é? Então ele subiu, né? Esse espírito subiu, veio das trevas para cima. Então não é um espírito que veio de cima para baixo. Mas será que em alguns casos pontuais Deus permitiria você ter um sonho com alguém que já se foi, ter uma experiência com alguém que já se foi, para trazer conforto ao seu coração e ter a certeza de que a vida continua e que não acaba aqui? Vamos entender ao longo dessa história. Preste bem atenção. Mais à frente nós vamos conhecer a história de Allan Kardec. A gente vai explicar melhor com mais detalhes. Mas Kardec foi um cara que era muito inteligente, extremamente cético, e ele acabou se rendendo, palavras dele mesmo, se rendendo às evidências. Então, o que fez esse homem tão inteligente aceitar, né, a linha espírita e estabelecer uma doutrina espírita, tá bom? Não chegue a conclusões precipitadas. Escute, pronto para ouvir Terdiano falar, tá bom? Vamos continuar aqui. Seria algo como, imagina você ter um filho, uma criança de 5 anos de idade, então você dá uma ordem, olha, não atravesse a rua. Você proíbe, está proibido atravessar a rua, proibido contato com os mortos, por exemplo, tá bom? No entanto, alguém mais maduro, um adulto, atravessa a rua. Ele tem maturidade, ele olha, ele toma medidas de prudência, de cautela. Será que alguém mais maduro, na fé, poderia desfrutar de uma experiência psíquica, né, de conseguir contemplar, mesmo que por uns momentos, o mundo espiritual, o mundo daqueles que partiram, e você poderia vislumbrar essas pessoas apenas para trazer conforto ao seu coração, para trazer paz ao seu coração, através de sonhos, através até mesmo de uma visão, né?
Pense a respeito. Vamos com calma, sem conclusões precipitadas. Para nós extrairmos a verdade, nós temos que avaliar todos os ângulos, né? E eu quero explorar isso com vocês, cada um desses ângulos, né? Como é que nós vamos discernir, então? Demônios, eles poderiam se manifestar nessas consultas psíquicas, né? Enganando, muitas vezes dando a direção errada, mentindo, contando até mesmo meias verdades. Eu falei sobre isso na série Filho do Fogo. Isso fica claro em alguns casos, né? Então, por exemplo, anjos não possuem corpos. Tem pessoas que dizem que recebem o espírito de anjos, né? Incorporam anjos. Isso é balela, isso é lenda, isso é mito, isso não existe, não tem fundamento nenhum nas escrituras, não tem esteio bíblico para sustentar essa afirmação. Porque canalizar alguém é tomar posse de alguém, é tomar posse daquela pessoa, é possuir aquela pessoa, né? Então o anjo não pode fazer isso, né? O anjo não faz esse tipo de coisa, ele serve a Deus, ele não vai tomar conta do seu corpo e vai fazer com que você perca o controle, né? Controle de si mesmo. Da mesma forma, né, imagina que um espírito que canaliza alguém, um espírito de um morto, vai canalizar alguém, vai fazer com que você perca o seu controle. Eu não vejo elementos bíblicos para validar a incorporação, né? Nós vemos que quem incorpora são demônios. Jesus expulsou demônios, nunca expulsou um espírito desencarnado, né? Sempre expulsava demônios que possuíam corpos. Esses demônios que possuíam corpos podiam causar doenças neles e podiam até mesmo trazer habilidades a essas pessoas. Lembra quando Paulo estava sendo perseguido com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação? Lembra disso? Lá em Atos? Espírito de adivinhação. Então ela tinha uma capacidade mediúnica, né, capacitada por demônios que faziam com que ela adivinhasse. O demônio não pode ver o futuro, mas ele consegue prever algumas situações, conhece o seu passado, conhece a sua história e sabe falar o que você quer ouvir, né? Então, de repente, mesmo Paulo, cheio do Espírito Santo, não teve discernimento de imediato de expulsar o demônio. Levou alguns dias ainda, até que Paulo teve discernimento. Você veja só que a camuflagem é muito bem feita, que até mesmo Paulo levou um tempo para ter discernimento e perceber, poxa, é um demônio. Sai dele, sai desse corpo, Satanás, em nome de Jesus, né? E aí saiu, o demônio saiu, né? Então, veja bem, existem situações aqui que a Bíblia coloca muito claro. Então, a incorporação, não vejo esteio bíblico para isso, tá bom? Mas existem fenômenos psíquicos chamados de clarividência. Então, nós vamos estudar um pouco melhor essa questão. Será que a clarividência, as cartas psicografadas, elas são verdadeiras ou não? Vamos adiante. A Bíblia não dá esteio para você acreditar na reencarnação. A reencarnação, pela premissa, né, do Espiritismo, parte do princípio que os espíritos encarnam na Terra para se aperfeiçoar, para se lapidar, para ficarem cada vez melhores, para serem refinados, não é isso? Só que a gente observando o mundo ao nosso redor, eu vejo que o mundo está cada vez pior, né? As pessoas estão mais egoístas, mais avarentas, têm menos compaixão, menos amor, menos perdão. Eu vejo muita raiva destilada, especialmente nas redes sociais, muita mágoa, muito rancor, e o mundo está piorando. Então, se a reencarnação fosse um processo de aprimoramento do espírito humano, né, nós teríamos um mundo cada vez melhor. Mas o mundo está piorando. E Jesus diz que nós teríamos angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Né? Que o amor ia se esfriar. Haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Então essas coisas estão piorando. O mundo está piorando. Eu já vi os nossos vídeos, Calendário Secreto 2023, o Grande Reset, Desvendando Códigos, né, eleições americanas, novos órgãos seclório. Você vê que as coisas estão piorando, né? Então, nesse aspecto, a gente não vê nem fundamento bíblico. E outra questão também, a Bíblia também mostra que a princípio, Deus não permite essa comunicação. Talvez seriam exceções. Por exemplo, eu posso dizer que a Bíblia, né, pelos preceitos bíblicos, a Terra é plana, mas nós sabemos que a Terra é uma esfera. Respeito você, terraplanista, não vamos discutir, importa que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. O formato da Terra não vai mudar.
Tá, tem gente que fala, mas o homem não foi para a Lua porque na Lua não tinha estrela. Claro que não tinha estrela, a Lua não tem atmosfera. O Sol bate, reflete e ilumina aquela parte do céu e você ofusca, você não vê as estrelas. Mas enfim, a bandeira tremula, sim, tem ventos solares. Mas enfim, não vou entrar no mérito dessas questões. Né? Isso não vai mudar a vida de ninguém, se o homem foi para a Lua, se não foi, se a Terra é redonda, se é chata. Né? Mas tem uma coisa aqui que muda. Vou ler para vocês uma passagem bíblica, vamos lê-la com atenção. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães iam lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Veja só como Deus é sábio. Ele está falando aqui para os judeus. Ele não falou foi para o céu, foi para o seio de Abraão. Abraão, o patriarca. Então, por isso o seio de Abraão, para que os judeus pudessem entender bem essa parábola, né? Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, né, o rico ele não foi para o inferno porque ele era rico. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Né? É justo que você tenha posses, fruto do seu trabalho, do teu esforço, do teu estudo. Nada errado quanto a isso. A questão é o amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. Né? Essa é a questão, não é o dinheiro. Né? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão, né, e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua. Ele estava num local de angústia, um local quente, né? Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado, e você é atormentado. Veja bem, ele não está sendo atormentado porque ele teve uma vida boa, né? Rica. Ele foi atormentado porque ele adorava o dinheiro, porque o dinheiro era um ídolo para ele. Além disso, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Ou seja, entre céu e inferno existe um abismo, não tem como se transportar. Mas não está falando esse abismo entre o céu e a terra, fala entre céu e inferno. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, né, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, ele pediu, deixa o meu espírito, veja de onde veio essa ideia, de onde veio esse conceito, porque a sua mente está preservada, mesmo quando você morreu, né, o cérebro continua, o nosso cérebro está na parte externa, eu já expliquei isso em outros vídeos, está arquivado tudo num banco de memórias do seu espírito. Então ele ficou preocupado e falou, deixa eu ir até meus pais, deixa eu falar para minha família que o inferno existe, que aqui não é fácil não, né? Deixa eu contar para eles. Então, da onde ele tirou essa ideia? Porque era uma coisa já intrínseca deles, já estava dentro da cultura deles, né? Eu quero voltar e que eu avisar meus familiares, né? Para dizer para eles não pisarem na bola, para não virem para cá também. Disse então Abraão, Moisés, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, tem os profetas que anunciam, tem pessoas que estão dizendo para você, existe o céu e existe o inferno. As suas escolhas vão determinar a sua colheita. Então faça as escolhas certas, faça as escolhas corretas, né? Então disse ele, não, pai Abraão, não, ele ainda questionou, ele ainda tentou convencer, né? Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Quer dizer, se eu voltasse até eles e contasse, eles iam se arrepender, né? Porém, Abraão disse, se não houve Moisés e nem aos profetas, tampouco acreditarão que ainda algum dos mortos ressuscite. Ou seja, veja bem, presta atenção no que a palavra diz. Está em Lucas 16, 19 a 31. Deus está dizendo ali, olha, tem os profetas que estão falando. Tem os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão dando direção ao povo. E o povo não está escutando isso. Eles acreditariam se algum morto ressuscitasse? Veja bem que não existe uma palavra aqui dizendo, olha, você não pode ir até lá. Está dizendo, não, eles não vão acreditar em você, porque eles não acreditam nem nos profetas. Tá bom? Vamos continuar aqui. Também podemos interpretar essa parte como simplesmente sendo uma coisa intransponível, né? Mas deixou aqui uma lacuna, né? Não colocou uma proibição. Disse que se ele aparecesse, eles não acreditariam, né? Mas não disse, você está proibido de aparecer.
só uma conjectura, vamos analisar mais adiante, tá bom? A Bíblia também deixa claro, vamos enfatizar mais uma vez a questão de reencarnação. Hebreus 9:27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não morrerem várias vezes, em várias encarnações, vindo depois disso o juízo. Então morreu, juízo, e aí você vai para o céu ou para o inferno, né? Então é imediato, não é, se não dorme por 1000 anos, né? Porque Rico e Lázaro imediatamente estavam em cada lugar, no céu e no inferno. Jesus fala para o bandido da cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Não disse, olha, você vai dormir 1000 anos e depois você vai estar comigo no paraíso, eu venho te despertar, né? É imediato, assim que você morrer, né? Você vai para o céu, né, mediante as suas obras também, e não obras feitas com seu coração, feitas por amor. Tudo que você faz por interesse não vale diante de Deus. Fica claro isso daí, tá? Então, ainda uma outra pergunta, uma outra reflexão. Seria então o médium alguém elevado espiritualmente, capaz de sentir a energia dos espíritos que estão numa outra dimensão? E eles poderiam então romper essa membrana que nos separa de uma dimensão a outra? Seria então isso, né? E poderiam através disso trazer conforto aos homens, em alguns casos bem pontuais? Um ponto que a gente tem que analisar é que sempre a quem é dado a glória. Se a glória é dada a Deus ou a glória é dada a um espírito desencarnado. Eu lembro que teve uma época que se falava muito no tal do Dr. Fritz, né? Ele fazia cirurgias mediúnicas. Então a glória era do Dr. Fritz, não era de Deus. Então aí alguma coisa está errada, não é verdade? Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre João de Deus também, né? Ali realmente o caso sério. A crença entre a comunicação de vivos e mortos, ela transcende a antiguidade, como eu já falei a respeito dos etruscos, né? Ela foi apenas oficializada por Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, né? Porque ele acreditou, né? Foi convencido da questão da reencarnação, ele acreditava então que ele tinha sido um sacerdote celta e ele acabou fazendo uso desse nome. Né? Os etruscos eram povos que também acreditavam nessa questão de contato com os mortos. Né? São povos que vieram da região da Península Itálica. No período exato da ocupação dos etruscos a gente não sabe, mas nós acreditamos que ocorreu por volta de 1200 a 700 a.C. Então é bem antiga essa questão. Hoje, essa região que os etruscos habitavam equivale a parte da Itália da Toscana, né? Eles acreditavam, né, que os espíritos dos mortos poderiam influenciar nos vivos, poderiam proteger como uma espécie de anjos da guarda, como protetores, eles consultavam os mortos. Hoje em dia na Itália, a gente tem esse costume muitas vezes no Brasil também, porque a gente tem uma ascendência italiana grande aqui, uma grande influência, de no cemitério você vê pessoas falando com os mortos, você vê pessoas conversando com os mortos. Será que eles escutam? Ainda dá tempo de falar nesse vídeo. Houve uma época, vocês podem até pesquisar isso no Google, onde as sessões espíritas ganharam destaque muito grande, através de algo chamado de mesas girantes, né? Isso daí começou a ganhar uma grande popularização, especialmente no ano 1850, em Nova York, popularizado por 3 irmãs, as irmãs Fox. Elas alegavam ter uma mediunidade, né? E elas faziam consultas mediúnicas com batimento na mesa, 1 para sim, 2 para não. Isso daí começou a viralizar, elas viajaram por vários estados, nos Estados Unidos, na Europa, fazendo essas sessões mediúnicas, demonstrando isso, né? Fizeram várias apresentações públicas. E naquela época era bastante favorável, né? Havia uma coisa assim que as pessoas anelavam contato com os mortos, porque teve uma guerra civil americana em 1864, onde mais de 500 mil de pessoas morreram. Então muitas pessoas desejavam contato com seus entes queridos que partiram, inclusive nessa guerra civil, né? No final do século XIX, essas sessões espirituais já estavam muito populares, né? Depois de 40 anos que essas irmãs viajaram por toda os Estados Unidos e Europa fazendo apresentações, Margaret Fox, uma das irmãs, ela se arrepende e revela que tudo foi uma farsa, que tudo aquilo era truque, que era ilusionismo, né? Depois de 40 anos, né? Em 21 de outubro de 1888, elas fizeram uma demonstração pública, né, das suas habilidades mágicas, do seu truque, elas revelaram um truque, né, das suas habilidades teatrais na Academia de Música de Nova York. Fizeram uma apresentação para 2.000 pessoas e mostraram
que aquilo era apenas truque, que não tinha espírito nenhum. Mesmo assim, o espiritismo ganhou bastante força e se popularizou, ganhando depois maior impulso com Allan Kardec. No entanto, em 1920, o mágico Ondine, já ouviram falar de Ondine, considerado o maior mágico de todos os tempos, tem mágicas que ele fez que até hoje os mágicos modernos não conseguem replicar, ele visitava sessões mediúnicas, da sua época para tentar desmascarar. Ele descobriu o truque e ele desmascarava, Então, em 1924, ele publicou um livro sobre o assunto, Ondine, o mágico entre os espíritos, onde ele ia nas sessões espíritas e ele descobria qual era o truque, qual era o teatro, qual era a mentira e ele desmascarava aquelas pessoas, Então, essa tradição de Ondine, ela foi perseguida por um outro mágico um pouco mais contemporâneo, James Randi. James Randi, ele passou a oferecer $1 milhão para qualquer pessoa que mostrasse alguma capacidade paranormal no ambiente controlado, E ele, com mágica, ele acabou oferecendo isso e nunca ele entregou esse cheque para ninguém. Ele acabou falecendo em 20 de outubro de 2020. Em 1972, um outro caso interessante, 2 pesquisadores canadenses, liderados por o Dr. Alan George Robert Owen, selecionaram um grupo de 8 pessoas tidas como sensitivas, para um experimento batizado como Experimento Philip. Já ouviram falar do Experimento Philip? Eles criaram um personagem com uma biografia bastante verossímil. Havia até um desenho, assim, do rosto dele, uma caricatura do Philip. E diz que Philip, então, ele viveu no século XVII, ele se apaixonou por uma cigana, traindo a sua esposa. A sua esposa, então, descobre a traição dele e acaba denunciando a cigana para o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. A cigana, então, é lançada à fogueira. Ele, então, em grande desespero, porque perdeu a sua amante, ele se suicida. Então, estou sumariando bem a história, mas a história é cheia de detalhes, Então eles reuniram essas pessoas, 8 pessoas foram observadas por um padre, por um psicólogo e pelo Dr. Owen, que estava liderando ali um grupo de parapsicólogos, para avaliar esse experimento. Vejam bem que era uma história fictícia que não tinha existido. Então eles tentaram contato mediúnico com Philip, um personagem fictício que nunca existiu. E durante um ano eles tentam, sem sucesso, não conseguem. Mas depois eles resolvem criar um ambiente teatral mais favorável. Eles diminuem as luzes, criam um ambiente um pouco mais sombrio, e de repente não é que o Philip se manifesta, dando uma batida para sim, 2 batidas para não, até mesmo a mesa chega a levitar um pouco do solo. No meu Instagram, se você for lá embaixo, tem um pouquinho a história do Philip também, e tem fotos verdadeiras da época, tem até a caricatura do Philip. Então, uma coisa que eles acharam estranho, quer dizer, como é que isso manifestaria o poder da mente daquelas pessoas que conseguiu promover aquelas reações psíquicas? Seria o poder apenas da mente e não do espírito, já que aquele espírito nunca existiu? Pois é. Difícil, Tá parecendo aquele programa que tinha Você Decide, qual é o final? Pois é, nós estamos encontrando aqui alguns elementos, de Ondine, do Experimento Philip, que mostram que pode ser um teatro ou que pode ser apenas uma força psíquica das próprias pessoas e não uma manifestação espiritual. Por outro lado, nós vemos também que Deus, colocou meios de adivinhação entre o povo de Deus, e condenou aquilo que não era de Deus, talvez porque o povo não tinha discernimento. Próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos falar melhor sobre isso, vamos conhecer a história de Allan Kardec, vamos conhecer a história de Chico Xavier e vamos explorar mais esse universo. Não perca, não chegue a nenhuma conclusão precipitada. Espera toda a série de vídeos, eu tenho certeza que vai expandir seus horizontes, vai fazer com que você enxergue o mundo espiritual de um olhar diferente, viu? Eu quero fazer isso para o melhor para você, para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você, tá bom? E que a gente tenha uma visão mais clara do mundo espiritual, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, querido, Um grande abraço, um beijo no seu coração, até semana que vem.